Seguindo aqui o livro Perturbações Espirituais, psicografado pelo Divaldo, mas ditado por Manuel Filomeno de Miranda, nós estamos no capítulo 15, esclarecimentos oportunos, em que depois daquele trabalho da equipe espiritual realizado numa casa espírita, eles retornaram com algumas dúvidas na cabeça de tudo aquilo que eles viram, de tudo aquilo que eles presenciaram. E o Bezerra de Menezes começou a gentilmente fazer uma exposição sobre tudo que estava se passando, sobre a situação não apenas das pessoas encarnadas e desencarnadas ligadas àquele centro espírita, mas em relação à humanidade e à Terra de forma geral. Então, ele falou das guerras, das preocupações das pessoas se modificando. E nós vamos continuando agora. Estava informado de que as quase 15 mil guerras anotadas no transcurso da cultura humana, 80% delas possuíam raízes religiosas e, ainda mais preocupante, continuam com o mesmo furor do passado distante. Recordei-me do mulá, da sua extravagante comunicação e do seu rancor a Jesus, embora respeitado por Maomé, e da luta que vem travando há séculos para destruir-lhe a mensagem, mas também da insensatez e da loucura dos religiosos que, sob o comando do Papa e de sua corte, lutaram com selvageria contra os muçulmanos a ponto de tentar esmagá-los sem qualquer comiseração durante as infelizes cruzadas. Quer dizer, o que faz diferença, aliás, na condução das pessoas não é a forma religiosa, não é a religião em si que eles professam. É o próprio ser humano, né? A personalização do que há de pior em cada um, revestido de religião. E daí a gente vê uma informação tão assim estimulante, se podemos dizer, né, de tantas guerras, né, a maioria delas que envolveu a humanidade em sua história, são de fundo de caráter religioso, mas de fato não são religiosas. São visando poder, riqueza, que usam a religião para dar uma legitimidade em processos e procedimentos tão hediondos, né? Que causam tanto mal, tanta dor, tanto sofrimento. E que quer dizer dos cristãos, denominados heréticos, desde as primeiras horas, prolongando-se contra os protestantes e novos crentes, mas também vice-versa. As lutas destruidoras entre os muçulmanos xiitas e sunitas, misturando as informações religiosas com os poderes políticos de governança terrestre, por um ou por outro grupo. Não os conteúdos doutrinários, cuja base é a conquista da vida espiritual plena, muito distante da ainda estamos. As criaturas, muito distante da paz ainda estamos. As criaturas humanas, envolvidas pelos pesados crepes dos sentimentos de desforra e das ânsias do poder no mundo relativo, com quase total olvido da imortalidade.
fossem consideradas as vitórias terrestres experiências breves ou ilusórias, e seria fácil constatar que a maior de todas é de natureza interna, a que dulcifica o ser e o torna irmão de todos os seres. Os instintos agressivos, porém, sobrepõem-se com vigor e impedem o discernimento da razão que produz o desequilíbrio. Nada obstante, é nosso dever continuar anelando plenitude e laborando sem descanso, com entusiasmo para que mais rapidamente se implante o reino dos céus nos corações. Somos peças importantes nesse imenso campo de ações, porque a transformação moral de cada pessoa influencia a mudança do grupo social para melhor. É inegável a vitória de Jesus no mundo anestesiado pelos sonhos que se transformam em pesadelo de poder enganoso. A mínima parte que nos cabe é de alto significado no conjunto. Essa frase, assim, bate direto no meu coração e na essência do que é esse grupo, que às vezes está maior, às vezes está menor, mas que tem na sua essência assim um coração bem sólido, que de fato não importa quantas pessoas participem ou não participem do grupo, existe de fato um, um núcleo, um coração vivo que não se deixa vencer, que não se cansa, que está ali dedicado, que se esforça. E é exatamente essa mensagem que a gente precisava receber. A mínima parte que nos cabe é de alto significado no conjunto. Às vezes a gente está aqui e por diversas razões, outros companheiros não conseguem participar fisicamente, devido aos afazeres ou das exigências da vida encarnada, e tem 3, 2 participantes, tem dias que tem 20 participantes, e é tudo esquematizado, tudo funciona como tem que funcionar, exatamente o que é previsto e programado para que aconteça. Os espíritos que são encaminhados e convidados para virem ouvir o que a gente fala, às vezes ouvir um comentário específico de alguém, eles estão presentes e vão se beneficiar extraordinariamente de cada letra, de cada palavra lida, de cada ideia dividida por qualquer um de nós, que partiu dos nossos pensamentos, muitas vezes intuídos pelos coordenadores espirituais da tarefa. Então, essa frase me tocou agora muito, né? Que a mínima parte é de alto significado no conjunto. Não se trata de quantidade, mas de qualidade daquilo que se faz. E nisso, graças a Deus, graças a toda essa espiritualidade maravilhosa, nós estamos nos tornando mestres. Relembrando a trajetória dos próprios discípulos, daqueles 12 apóstolos de Jesus, que seguiram seus caminhos praticamente isolados e não se preocuparam em quantos iam converter, em quantos iam convencer, quantos iam parar para ouvi-los. Fizeram o que tinham que fazer. E Jesus e toda a sua pleiade de auxiliares espirituais
auxiliou para que tudo corresse de acordo com o que fosse planejado. E é essa investidura que agora nos passada. Sigamos sempre em frente, resilientes e determinados. Somos muito mais do que soldados do Cristo. Somos espelhos da sua própria vontade. Portanto, não importa as adversidades que possam surgir, façamos sempre a nossa parte, que ela será sempre fundamental para o todo. Emocionado até as lágrimas, tive a impressão de que o Zimbório também veria pranto de compaixão em torno dos seres humanos, derramando a luz prateada das estrelas sobre as sombras teimosas que permaneciam ainda na madrugada. Adormeci, banhado de luz, de paz e de gratidão ao Senhor, que nos honrava com o convite para trabalhar na sua vinha. Ao despertar, sob as bênçãos do sol radioso, a natureza esplendia em cores e vida, em festa de inigualável magia. Ao reunirmos-nos no momento estabelecido, fomos informados de que as nossas atividades naquele dia seriam num educandário para crianças socialmente abandonadas, sob os cuidados da prefeitura local. Fomos visitá-los sob o comando do nosso venerando diretor, e ao chegarmos, não pudemos sopitar a surpresa desagradável pelo descaso dos administradores daquele reduto. A imundície predominava, e o desinteresse dos cuidadores era patente. Iniciava-se o desjejum em ambiente tumultuado, gritaria e reclamações, palavras grosseiras e gestos brutais. Algumas crianças malnutridas e sem higiene quase nenhuma, em quartos infectas e abarrotadas, enfaimadas, inspiravam compaixão. A mixórdia em toda parte era vergonhosa. Encontramos algumas senhoras desencarnadas, mães de alguns internos, tentando minimizar a situação dos filhinhos, enquanto espíritos perversos, portadores de carantonha ameaçadoras, exploravam as poucas resistências de alguns dos pequeninos. O nosso objetivo, porém, era um funcionário de aproximados 40 anos, que explorava sexualmente crianças masculinas, por sua vez vampirizado por hediondo desencarnado. Denunciado mais de uma vez por algumas vítimas, não havia sido chamado a depoimento sequer, nem afastado do cargo em que se comprazia, em razão do protetor político que lhe interferia a favor. Nesse ambiente hostil e destruidor de vidas, laborava uma jovem servidora social,
que se esfalfava para tornar melhor o ambiente, movimentando recursos e pessoas para auxiliar a instituição desprestigiada, sempre atenta à vigilância em relação ao pedófilo e suas vítimas. Espírita dedicada, orava sempre ao Senhor pedindo socorro para aquelas avesitas implumes atiradas ao abandono coletivo. Na sua última súplica, dirigida ao Dr. Bezerra de Menezes, pedia inspiração para interromper o curso criminoso do réprobo funcionário, temido pelas crianças assustadas. Captado seu pedido, o benfeitor convocou-nos a atendimento e ali nos encontrávamos compadecidos, a fim de auxiliá-la. Quando ela chegou ao internato, produziu uma alegria diferente entre as crianças e alguns auxiliares mais modestos. Tomou providências a respeito do asseio de um bom número, enquanto preparava algumas para as aulas que tinham lugar ali mesmo, ao tempo que transmitia instruções para preservar a higiene do refeitório. Nessa azáfama, notou a falta de um garotinho de aproximadamente 5 anos, que vinha nos últimos tempos manifestando muita tristeza e buscava fugir do seu e do contato com as demais pessoas. Preocupada que lhe houvesse acontecido algo, saiu a buscá-lo nos dormitórios do pátio, quando o benfeitor acercou-se-lhe, induziu-a a seguir na direção de uma sala pouco usada. Ao aproximar-se, experimentou peculiar emoção, que a tomou de imediato, uma intuição do que estaria acontecendo no seu interior. Abriu a porta no pino e surpreendeu o nefando explorador usando a criança, que chorava apavorada, enquanto seu sicário a ameaçava de punição, totalmente dominado pela volúpia de sua loucura. A cena foi terrível. Não se podendo conter pelo choque sofrido, pôs-se a gritar, atraindo a atenção de outros servidores e crianças, que seriam as testemunhas do infame comportamento do adulto inescrupuloso. Ele tentou agredi-la, ameaçando-a e denominando-a de caluniadora, ante o espanto de todos e o terror da criança, que a abraçou, procurando socorro e proteção. Ante o fato escandaloso, o mentor transmitiu-lhe energias reequilibrantes, e, embora trêmula diante dos que haviam ocorrido à sala do crime, falou com voz enérgica. Desta vez não, bandido. Você não se excusará. Fugindo à responsabilidade, será julgado e condenado pelos seus crimes hediondos. Aqui estão as testemunhas e as vítimas que iremos submeter a exames médicos que dirão a verdade que vem conseguindo ocultar com cinismo. Aqui, vou dar uma paradinha, porque é uma... Não pela a passagem em si, que é muito degradante e aflitiva até, mas na questão do que o Evangelho fala do escândalo, que o escândalo é necessário, mas ai daquele que é o promovedor do escândalo. Porque muitas vezes, diante de uma situação ruim, desagradável, a gente pede a solução daquele problema, daquela situação, pede sempre que o alto interfira. Normalmente, as orações são dirigidas direto a Jesus, a Deus e a santos, né, entre aspas, mais conhecidos, ou de sua devoção. E se pede apenas a resolução do problema. Mas nessa passagem do escândalo do Evangelho fica muito patente os meios que a espiritualidade, que o alto se utiliza para que tudo se resolva. Ele utiliza de todas as oportunidades que estão ao seu alcance para fazer aquilo que tem que ser feito.
Então, nessa situação específica, não existia uma forma de isso ser resolvido sem que o escândalo fosse exposto. E esse cidadão, que a gente não pode chamar de nefasto, mas um cidadão desequilibrado, desarmonizado, que merece tanta misericórdia e pena quanto qualquer um de nós, precisava ser exposto toda aquela hediondez da situação ser confirmada para que as coisas pudessem se modificar. E a própria espiritualidade ajuda dessa forma, levando a servidora até o local onde tudo estava acontecendo, para expô-lo, para a reação, chamar a atenção de outros que fossem lá. Então, essa é a essência de se utilizar, né, do ditado famoso que tem na Terra, né, todas as armas que se possui na mão para resolver uma situação. Então, sempre que a gente pede, né, tem até outra máxima que é muito interessante, que é cuidado com o que você pede, que você pode conseguir. As coisas seguem um projeto, uma preparação, uma conscientização do que deve ser feito bem específica. Mas muitas das vezes ela não transcorre exatamente da forma que a gente imagina ou gostaria que fosse. Por isso é tão importante a gente ter em mente essa coisa, que o escândalo é necessário muitas das vezes, mas aquele que promove o escândalo, ele vai pagar na terra e vai ter contas a acertar com a própria, não com a espiritualidade em si, mas com a sua própria vida espiritual, com a sua integração nesse mundo maravilhoso que nos cerca e ainda nos é invisível no momento. A altercação que se fez com acusações de outros funcionários atraídos ao ambiente logo ultrapassou as paredes da instituição, despertando o interesse de passantes, enquanto alguém com mais expedientes telefonou à polícia. E antes que o relapso fugisse ou que fosse linchado pelos violentos externos, revoltados com o acontecimento, chegou um carro da Ronda que tomou apontamentos ligeiros de ocorrência e conduziu o criminoso à reclusão. De imediato, jornais, rádios e televisão, que nunca se preocupavam em visitar o local a fim de auxiliar na melhor condução, acercaram-se da entidade que vivia em quase total abandono, e o acontecimento feliz tornou-se o assunto daqueles dias sucessivos. Esse parágrafo aqui, né, é interessante, porque mostra o que é até hoje. Né, a gente reclama muito, né, eu reclamo, já vi muita gente falar disso também, que você não vê na televisão, nas mídias sociais, na internet, dificilmente você encontra promoções de coisas boas, né? Matérias exaltando caridade, bondade, religiosidade, humanidade, fraternidade. Mas as tragédias, elas se espalham com uma rapidez e os canais de veiculação de notícias, eles se apegam muito ao escândalo, preocupados só com o seu alcance, com a quantidade de pessoas que vão assistir. Então, como a gente fala da própria internet, dessas mídias tão corriqueiras e famosas atualmente, você tenta postar uma coisa gratificante, de um conteúdo elevador, 10 pessoas assistem. Se você coloca uma tragédia, tipo uma notícia como essa, você atinge milhões de pessoas com uma facilidade incrível. Então, isso também reflete a própria mentalidade ainda vigente, né,
vibracional da humanidade aqui na Terra. Então, isso é que torna necessário, muitas vezes, o escândalo. Que, através do escândalo, a situação foi resolvida e se parou com aquela continuidade de desequilíbrio e desarmonia. E mesmo que por um curto período de tempo, quando o escândalo estava em evidência, as mídias notificaram o mundo que aquele lugar existia. Então, para a gente entender isso, essa necessidade do escândalo e a relação com a vibração da população onde ele ocorre. E para chamar a atenção, para se começar um projeto de mudança, a gente ainda vai passar, infelizmente, por muitos escândalos, por muitas situações desagradáveis, não diretamente que nos afetem, mas que afetam a comunidade que a gente vive.